O Supremo Tribunal Federal decidiu equiparar a homofobia ao crime de racismo. O julgamento foi interrompido, mas a maioria dos ministros já votou a favor da mudança. Parlamentares da bancada evangélica vieram aqui pessoalmente ao STF para pressionar o presidente do tribunal, o ministro Dias Toffoli, a não colocar esse tema em pauta. Um dos receios desses parlamentares é de que o julgamento sobre a homofobia coloque em risco a liberdade religiosa, como no caso de pastores que pregam em cultos evangélicos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para enquadrar os crimes de homofobia e transfobia como racismo. Até a sessão desta quinta, 6 dos 11 ministros já se posicionaram neste sentido. Já se manifestaram nesse sentido. Os ministros Celso de Mello, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes se posicionaram no sentido de que a legislação que já existe sobre racismo deve ser também aplicada para quem discriminar homossexuais e transexuais. Drag Kids é um documentário inédito que segue 4 lindas drags à medida que elas vão atrás da sua paixão por drags nas suas cidades. E elas são de Vancouver, Montreal, Espanha e Missouri. Os pais delas dão tanto apoio e criaram uma bolha tão grande de amor ao redor delas que elas ainda podem buscar essa paixão mesmo que nem todos nas suas vidas entendam ou aprovem isso. Qualquer um que seja intolerante sem assistir ou aprender sobre isso está apenas assustada. E essa pessoa tem que ver por que ela está assustada. Porque não há nada assustador em um menino de vestido. Isso não é assustador, é ótimo. É o seguinte, primeiro, a elasticidade do termo homofobia. Da forma como foi colocado na ação, isso vai abarcar de uma piada até a motivação para um homicídio, certo? E também, em segundo lugar, como bem pontuou aqui o Fefito, a interação da liberdade sexual, né, com a liberdade de crença. Há religiões e há lideranças religiosas que consideram o homossexualismo um pecado. Homossexualidade. A homossexualidade um pecado. Essa visão não pode ser criminalizada sob pena de a gente cercear liberdade religiosa. Então aqui é aquele caso complexo de interação entre dois princípios constitucionais. O que a gente percebe também no ativismo gay é a intenção de criminalizar até a crítica a comportamento sexual ou mesmo a ideologia de gênero. Como a gente está falando de uma questão de moralidade, de teoria sociológica, é óbvio que isso está sujeito à crítica, que não se confunde com humilhação e ofensa. São coisas completamente distintas, mas aí puxando para o universo pop literário, a gente tem que tomar muito cuidado com aquele conceito de crime-ideia. Lembra disso, Edgar? O crime-ideia, daquela obra distópica do George Orwell, de 1984, nesse livro, o governo ele controlava não só as falas e ações do cidadão, mas ele tinha a pretensão de controlar até o pensamento. Então, assim, a crime-ideia seria o pensar criminoso. E pensar e agir pacificamente não pode ser crime. Se servir a agenda, você não terá o direito de ter outra opinião. Porque se você estiver tentando vender a ideia de que não há diferenças biológicas entre homens e mulheres, bem, você já perdeu porque você não pode ganhar esse debate. Mas, se você silenciar a oposição, e os intimidar ao silêncio, através de abuso e de todo o resto que provem isso, então você não tem que vencer o debate, porque não há debate. E a sua visão prevalecerá. Nós vemos que prevalece o tempo todo. Mas isso não é sobre o que se trata. Isso é apenas uma introdução. A introdução diz: não devemos discriminar contra as pessoas trans, ok? Eu concordo com isso. Eu concordo absolutamente contigo. Nós não devemos discriminar ninguém. Mas é aí que começa. E então começa a se mover. E de repente, você não pode dizer isso ou aquilo, não pode ter essa ou aquela opinião. Se você é pai e não gosta do que está sendo ensinado ao seu filho na escola, então você é um preconceituoso e você é um transfóbico. Isso é o que acontece quando a agenda entra em ação. Mas agora essa outra agenda está começando, que é a agenda trans, que está agora se sobrepondo à agenda feminista. E isso significa que se você é feminista, e você pode ver isso amplamente, se você é feminista,
E você, por exemplo, achar que o esporte feminino está sendo destruído como competição, e tem acontecido cada vez mais, pessoas com corpos masculinos que se identificam como mulheres tomando parte nos esportes femininos, quem você acha que vencerá o levantamento de peso? Bem, se as mulheres, como vimos, com pessoas como a tenista Martina Navratilova e outras, se você então, como alguém que está representando as mulheres, disser, isso está destruindo nosso esporte, você agora é uma transfóbica, você agora é isso ou aquilo, ou seja lá o que for, porque você está se colocando no caminho da agenda. Isso não é sobre igualdade, não é sobre justiça, não é sobre inclusão, é sobre exclusão a favor de, basicamente, uma agenda. Nós iremos fazer isso acontecer e mesmo que tenhamos te apoiado antes, porque essa era então a agenda, agora você foi substituída por outra área da agenda. Então vamos passar por cima de você também. Few people today realize how much the United States is a creation of Christians. The 98% of the settlers to this country were Protestant Christians fleeing persecution. They created the country, and they created it on Christian principles, actually Protestant Christian principles. Every value that we hold dear, equality, inclusion, freedom, are Christian values. Before the Protestant Reformation, you couldn't get to heaven except by going through the Catholic Church. And the revolutionary idea that the Protestant Reformation came up with was called the priesthood of all believers. So there's no priest class between you and the Creator. That was the fundamental Protestant idea. When you think about it for a second, if everybody is a priest, everybody is equal. And it's this idea that led to the freeing of the slaves, to the equality of women, to all the great advances in our culture. In America, for the last 50 years, there's been a dedicated war against Christianity and against believers by the so-called progressive left. In my lifetime, there's never been a darker hour for America. When I left the radical movement, when I saw that radicalism was a destructive and evil movement, I began to re-examine the foundations of this country. And the first thing that occurred to me was that you can't have inalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness unless there's a God, or unless you have respect for people who believe in God. Atheists could not have created this country. It kind of began in 1962 with the Supreme Court decision to remove prayer from the schools. For 170 years, there had been prayer in the schools. But suddenly, without any precedent, the Supreme Court, actually only 6 justices, decided that that was unconstitutional. As a consequence, any child going to a public school cannot be taught. It can't be mentioned that the Pilgrims were actually religious Christians fleeing persecution. We have been stripped of our roots, and that's why you see powerful movements today to suppress free speech coming from the left, racism from the left, dividing our country into categories of skin color and gender and sexual orientation, the very opposite of what the Christian founders of this country believed in. One of the things that I explained in the book is how the left, the so-called progressive, liberal left, is really a religion. It's a religious cult. Actually, it's an old Christian heresy, the left is, named after Pelagius, a Christian monk who lived in the 4th century. And Pelagius believed that sin was against human nature. And therefore, if Christians would just be good Christians, if they would just follow their true nature as human beings, they could create the kingdom of heaven on earth without a divine intervention. Pelagius' antagonist was St. Augustine, who believed in original sin, that sin is part of our nature. It's not against our nature. It's the sin of pride that every leftist has inside them, and the belief that they can create a new world where there's social justice, peace, and there's paradise on earth. It's about perfection.
So just as Pelagius believed that if you were true to your nature, you would be a good Christian because sin was against nature, modern progressives believe that if you are politically correct, or if the government can force you to be politically correct, you can create paradise on earth. This is the most dangerous and destructive idea in the history of the human race. It's the idea that we confront today, and it's why I've called this book The War to Destroy Christian America. The most important freedom we have, it actually begins with religious liberty, is freedom of conscience. If they delegitimize your conscience and silence you so that you can't speak, you can't defend any of your freedoms. The whole basis of our freedoms as Americans is, first of all, this religious liberty, the liberty of conscience. There's no more important fight than defending the freedom of people to disagree with you. The left is at war with people who disagree with them. The left has declared war on Christianity, and the Christians are on the front line. And it's a very, very dangerous moment in our political history.